Adolf Adler. Alfred Adler foi um médico e psicólogo austríaco que nasceu em Viena, na Áustria, em 1870 e morreu em Aberdeen, na Escócia, em 1937. É o criador da, talvez não tão famigerada, psicologia do desenvolvimento individual, que também é conhecido por muitos como a psicologia do eu. Que defende ideias como, por exemplo, todos os problemas têm base em relacionamentos interpessoais, ou que a personalidade ela é indivisível e o modo de vida, como Adler chamava essa personalidade, dita o jeito que a gente vai ver e compreender o mundo. Mas então, como foi a vida de Adolf Adler? Ele nasceu num subúrbio de Viena, em 1870, como eu já falei antes. Desde pequeno, ele sofreu de raquitismo infantil, ou seja, ele só conseguiu andar depois dos 4 anos. E aos 5 desenvolveu pneumonia. Além desses problemas, era rejeitado pela mãe e mesmo que protegido pelo pai, por causa que a mãe preferia muito o seu irmão mais velho, que era o exemplo de filho exemplar, o típico primeiro filho. Depois ainda ele teve um irmão mais novo que roubou o resto da atenção dos pais que tinham por ele, por causa que um bebê, além de ser difícil de cuidar, ele é frágil, mais frágil do que Adler. Mas, mesmo assim, ele teve uma boa relação com esse irmão mais novo, já que como a família estava passando por um período economicamente difícil, ele que teve que guiar e ajudar o irmão em muitas coisas da vida dele. Na escola, ele não passava da mediocridade, ou seja, ele era muito ruim em todas as matérias, ainda mais se envolvia matemática. E por causa disso, ele tinha um enorme medo de levantar a mão para dar a resposta pro professor, quando ele perguntava, né, qual a resposta da pergunta A, por exemplo. Ele não conseguia levantar a mão, tinha muito medo. Por quê? Porque ele achava que todo mundo ia rir e fazer piada dele caso ele tentasse responder. Até que, num dia, o aluno mais inteligente da classe errou uma questão e levantou a mão. Como ele temia, todo mundo riu e fez piada dele. Mas, como ele já não tinha mais o que fazer, ele deu a sua resposta e acertou. Depois disso, ele nunca mais teve problema em nenhuma matéria, mesmo matemática, e na verdade acabou se tornando um verdadeiro prodígio na escola. Mas vale destacar que isso aconteceu muito por causa das suas relações de amizade dentro e fora da escola, com todos os tipos de pessoas. A faculdade. Adler fez faculdade de medicina. Nessa época que ele fez faculdade de medicina, ele também começou os estudos aprofundados em psicologia. Depois de algum tempo, ele conheceu um grupo de alunos socialistas da universidade que ele estudava, a de Viena. E lá ele conheceu sua futura esposa, Raissa Epstein. Depois que ele se formou, ele abriu uma clínica onde começou a atender pessoas do média e baixa classe e judeus. Não só depois de um tempo fazendo a parte médica, ajudando eles com problemas físicos, mas também com problemas psicológicos, fazendo meio que o trabalho de um psicólogo. Outra coisa que marcou muito ele nessa época também foi o nascimento dos seus 4 filhos, ali por 1898 a 1909. Que ajudaram ele no entendimento da psique das crianças, como as crianças pensavam e desenvolviam o caráter e a própria personalidade que eles usariam para julgar o mundo e entender o resto do mundo no futuro, quando eles crescessem e virassem adultos. Claro, ele também foi um bom pai mesmo, tendo que trabalhar de 6 horas por dia. O encontro com Freud. Uma das coisas mais marcantes da sua vida, obviamente, foi o encontro com Freud, outro psicólogo muito famoso. E quem já estudou um pouco sabe sobre ele. Tem muitas versões de como eles se encontraram, mas a mais aceita é de quando Freud escreveu o livro Interpretação dos Sonhos, e Adler se posicionou defendendo suas ideias, mesmo sendo criticado por pela maioria das outras pessoas. Freud, ele ouviu sobre isso, sobre Adler, e enviou-lhe uma carta, um cartão postal, chamando ele para fazer parte da Sociedade das Quartas-Feiras, um grupo de médicos e psicoterapeutas que se reuniam semanalmente para relatar sobre seus trabalhos e estudos, além de discutir ideias. Com o tempo, as pesquisas das pessoas desse grupo foram avançando e quem não tinha uma pesquisa própria seguia de um ou outro integrante, normalmente o Freud, é meio que o líder dali.
Mas, com esse desenvolvimento, as ideias de Freud e de Adler começaram a convergir, ou seja, as ideias de um não batiam com as ideias do outro, na verdade elas eram contrárias umas às outras. E isso fez com que Adler, algum tempo depois, fosse embora dessas sociedades quartas-feiras, junto com outros 9 pessoas que apoiavam suas ideias, para criar a Sociedade a Investigação Psicanalítica Livre, que no futuro se tornaria a Psicologia Individual. Adler começou a trabalhar muito mais a partir daí. Teve o tempo que ele participou na Primeira Guerra Mundial como médico, e lá também fez da guerra o seu campo de estudos. E depois de voltar, ele se tornou um político. Ele entrou na política para conseguir alastrar, fazer reformas escolares, alastrar suas ideias para professores e alunos, mudando o jeito que eles davam aula, que eles ensinavam e até as suas próprias ideias sobre o mundo. Ele também começou um projeto de ajudar e guiar crianças com problemas educacionais ou psicológicos, e que estava dando muito resultado, mas que infelizmente teve fim abrupto quando os aussos fascistas derrubaram a República Austríaca e aniquilaram qualquer tipo de reforma escolar para poder impor o modo de educação deles. Os anos fora do país. Nessa época de mudança da pós-guerra e que Hitler começou a dominar, fazer o seu domínio, e ainda a República Austríaca caiu, Adler ele começou a levar o seu trabalho para fora do país, focar no trabalho fora do país. Por quê? Porque ele estava tendo muitos fãs, criando muitos fãs na América do Norte, na Inglaterra, etc., que vinham de fora para falar com ele, conhecer mais suas ideias e ter uma concepção exata do que ele achava, do que ele queria dizer, de como ele tratava pacientes. E depois voltavam para os seus países de onde tinham vindo para criar centros de psicologia individual. Quando ele descobriu isso, ele foi para fora do país e viajou para a América do Norte, onde ele começou a dar palestras para todo mundo que queria saber sobre a psicologia individual e começou a alastrar ainda mais as suas ideias, tendo cada vez mais fãs, mudando a percepção de muitos professores por aí e ajudando o máximo de pessoas que ele conseguia. Aí, lá pela época em que ele dividiu o seu trabalho entre a Europa e a América do Norte, ou melhor, a América do Norte e a Europa, né? Ele começou a trabalhar incansavelmente, mesmo nas férias, para continuar a fazer conferências e palestras por aí. E isso custou caro, isso cobrou caro, por causa que o coração dele começou a bater cada vez mais fraco até que ele esgotasse. E Adler sabia disso, até porque ele era médico. Sabia que o coração dele não ia durar mais muito tempo, mas mesmo assim ele não tirou um tempo para descansar. E num passeio em Aberdeen, na Escócia, ele veio a falecer. Ele desmaiou e depois, sendo levado para o hospital, ele morreu. Alfred Adler morreu em maio de 1907 em Aberdeen, na Escócia.